O que é notícia nesta quinta-feira? Conselho de Administração da Sulframa se reúne hoje para analisar projetos com investimentos de 112 milhões de dólares que deverão gerar mais de 1.000 novos postos de trabalho no polo industrial. Prefeitura prorroga decreto de proibição de corte de água e realização de eventos até o final de julho. Diesel e gasolina com novos preços a partir desta quinta-feira. Petrobras elevará diesel em 6% e gasolina em mais 3%. Congresso aprova adiamento das eleições municipais para novembro. Conselho de Segurança da ONU se une para pedir trégua durante a pandemia. Desabamento em mina de Jade deixa mais de 113 mortos em Mianmar. Corpo foi encontrado dentro de casa. Homem morre por overdose em São Jorge. História macabra. Neto, com saudade da avó morta há 2 anos, vai ao cemitério de São Francisco, no Morro da Liberdade, desenterra o corpo e leva até o bairro de Cachoeirinha. Ele acabou preso. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. É de 83% a probabilidade de chover, 12 milímetros, prevê o clima-tempo com temperatura elevada, 33 graus. O filamento de mercúrio esbarra no momento nos 24 graus Celsius. A umidade do ar está em 91%. É suave a velocidade do vento, 12 quilômetros hora. Hoje é quinta-feira, 2 de julho. Chegamos aos 183 dias do ano e faltam 183 para terminar 2020. Esta é a edição 44.744 do Jornal da Manhã. Hoje é dia de São Bernardino Realino. Também é o dia do bombeiro e o dia do hospital. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 38 centímetros. Já desceu 14 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos e com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 1823, dia da independência da Bahia. Derrota dos partidários da coroa portuguesa na província da Bahia. 1856, criação no Brasil do primeiro corpo provisório de bombeiros da corte, vindo a se transformar futuramente no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 1897, Guglielmo Marconi patenteia o rádio. 1900, o conde Ferdinand von Zeppelin fez a primeira demonstração de um dirigível no Lago Constança, na Alemanha. 1937, desaparecem no Oceano Pacífico a americana pioneira da aviação Amelia Earhart e o navegador Fred Noonan durante a tentativa do primeiro voo equatorial ao redor do mundo. 2008, conflito armado na Colômbia. Ingrid Betancourt, membro da Câmara de Representantes da Colômbia, é libertada do cativeiro depois de 6 anos e meio de prisão pelas Farc. Agora 5:50 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, PC, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, essa história que chama a atenção hoje, história macabra desse neto que, com saudade da avó, foi ao cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade. O que aconteceu, Peregrini? Ele desenterrou, Paulo Guerra, desenterrou a avó, como você colocou muito bem, que já havia sido enterrada há 2 anos. Paulo Guerra, a zona sul da cidade está nesse momento em polvorosa. Esse rapaz de 32 anos de idade, o André Nascimento, desenterrou a avó, colocou a avó no ombro e saiu desfilando com o cadáver ali na área do bairro Morro da Liberdade. Ele andou com a senhora no ombro, Paulo, lá do cemitério até ali a ponte da Maués, ali da área ali do Morro da Liberdade. O corpo ainda se encontra no local, o rapaz já foi detido, foi levado ao primeiro DIP, mas lá não pode ficar, Paulo, porque afirmam, né, vizinhos, parentes, que eles têm problemas mentais, ele tem problema mental, né, mental, e quem tem problema mental não pode ser preso, não pode ser detido. Então ele está lá ainda no primeiro DIP. Essa ocorrência, Paulo, como eu te falei, ainda está se desdobrando. O corpo está ainda lá no bairro de Cachoeirinha, Peregrini? Ali, Paulo, ainda parte do Morro da Liberdade, ali na zona sul da cidade, a ponte da Moés ali que liga esses 2 bairros está pro lado do bairro Morro da Liberdade, ainda no local. O Instituto Médico Legal daqui a pouco deve iniciar deslocamento para fazer, né, Paulo, a remoção do corpo. O corpo de um homem foi encontrado dentro de casa, Peregrini, ele numa poça de sangue, ele estava ali, mas ele presumivelmente pode ter batido a cabeça ao chão, já que ele estava com overdose, Peregrini.
Pois é, Paulo, foi overdose, sim, né? Infelizmente ele acabou morrendo, Paulo, de tanto usar droga, né? De tanto usar droga ele acabou morrendo, morreu por overdose, deu entrada no Instituto Médico Legal, já fez inclusive o exame de necrópsia e já foi liberado para o sepultamento. São muitos, Paulo, os casos de overdose que vem acontecendo aqui em Manaus. Peregrine, à noite e madrugada de lua, mas agora o tempo começa a ficar nublado, não é isso? Começa, já está nublado aqui, Paulo. Nós estamos aqui já fizemos aqui o percurso da zona leste até a zona sul da cidade. Zona leste um pouco mais clara, mas a área da zona sul já bem nublado, Paulo Guerra, com ameaça de chuva para qualquer momento. Peregrine vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu na cidade. E com destaque para essa história macabra desse neto que desenterrou a avó e levou o corpo. Peregrine, até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, interagindo mais uma vez com nossos ouvintes. Paulo Guerra, comunidade do Arapapá, rádio ligado na difusora, bem como também a comunidade do Pesqueiro, ali na área também, Paulo Guerra, de Manacapuru. Um abraço para todos os nossos ouvintes do interior. Muito obrigado pela audiência. 5h53 em Manaus. Com a inauguração do complexo viário Ministro Roberto Campos, realizada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto na última segunda-feira, a restrição de circulação na faixa exclusiva do transporte coletivo da Avenida Constantino Neri já tem o retorno marcado para a próxima segunda-feira, priorizando as viagens dos coletivos com maior agilidade e conforto para milhares de usuários do sistema. A partir desta quinta-feira, os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana iniciam a orientação aos motoristas quanto ao uso da faixa à esquerda. Isso somente para a circulação de ônibus e outros veículos autorizados. Portanto, a partir de segunda-feira, não vá pela faixa do transporte coletivo, porque você vai ser multado. Moradores da rua Paternò, antiga Rua Vitória, no Parque das Laranjeiras, estão reclamando da iluminação pública com várias luminárias queimadas, causando insegurança. Não é de hoje que a rua Paternò está às escuras e urge providências por parte da Manaus Luz. E um apagão ontem em vários bairros da cidade durou até 6 horas, como no bairro do Japim. E até o momento não se tem uma explicação plausível para essa interrupção durante 6 horas no fornecimento de energia elétrica. Prefeitura de Iranduba autoriza a reabertura de mais 3 segmentos econômicos. O prefeito Francisco Gomes assina hoje pela manhã o decreto municipal de número 057/2020, que estabelece protocolos para a reabertura de balneários, autoescolas e academias, devendo ser rigorosamente observadas as regras de prevenção ao novo coronavírus. Quadras e campos de futebol devem voltar a funcionar em aproximadamente 15 dias, se não houver aumento expressivo de casos de Covid-19 no município. Seguindo o mesmo critério, bares e casas de shows têm previsão de reabertura em agosto. Mas o prefeito Francisco Gomes alerta que o momento ainda é de cautela. Nós vamos comprar mais teste e eu vou designar uma equipe que possa ir até os estabelecimentos comerciais, fazer teste. Não se descuide, continue, gente, usando máscara, usando álcool gel, o álcool líquido, não se descuide, porque a doença mata. O secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, disse que a decisão de autorizar o reinício gradual das atividades econômicas em Iranduba resultou de um consenso entre o prefeito, a Censa e o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Todo o comitê discutiram as propostas vindas dos segmentos. Nós chegamos ao entendimento, o coletivo, o comitê, de que o prefeito já poderia começar a flexibilizar o funcionamento desses segmentos. Hamilton Gadelha, porém, alertou. Se você vê que está entrando no restaurante, que está todo mundo amontoado, que não tem álcool gel, que os funcionários estão sem os EPIs, não entre, meu amigo, que é fria. Não vá para restaurante, para balneário que está a maior muvuca. Não pratique esporte que esteja todo desordenado. Não vá, porque você está indo para a morte, você está indo para a infecção. Sobre a volta às aulas nas escolas municipais de Iranduba, o secretário de Educação, Guido Elier Zaldivar Gonzalez, disse que ainda não há data definida. Professores e funcionários administrativos das escolas vão estar voltando
montando as escolas com uma escala. Não queremos aglomeração. Isso para poder estar enviando, entregando também aos alunos, né, os trabalhos para serem feitos em casa. Atividade extraclasse. As aulas presenciais, quando retornam? A gente está aguardando uma posição do nosso governo, do Ministério da Educação, assim como do governo do Estado. Enquanto isso, a gente fica preocupado e não vai tomar uma determinação precipitada. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h57 em Manaus. A Casa Militar de Manaus informa que os postos da Junta do Serviço Militar localizados nos PACs, Suma Uma na Zona Norte e Compensa na Zona Oeste, voltam a realizar os serviços de atendimento ao público nesta quinta-feira no horário de 8 às 12 horas. O posto da sede da 34ª Junta do Serviço Militar no centro de Manaus continua apenas com atendimento para documentos emergenciais. A Voipaz Linhas Aéreas retoma os voos ligando Manaus a Carauari a partir do próximo sábado. Serão 2 voos semanais, sendo as quartas-feiras e sábados ambos às 11h30, com retorno nos mesmos dias às 14h05 no horário de Brasília. A companhia reforça que todas as recomendações da ANAC, Anvisa e das autoridades mundiais de saúde serão seguidas. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado está alertando a população sobre a gravidade das hepatites virais e a necessidade de realização de testes periódicos e lança a campanha Ajude o Amarelo para incentivar a prevenção contra a doença no Amazonas. Somente na Fundação de Medicina Tropical, no ano de 2019, foram 718 casos confirmados de hepatites virais. Em razão da pandemia, nesse ano, as ações serão menores. Diferente dos outros anos, quando a testagem era por livre demanda, deste ano serão realizados por agendamento. Os testes vão acontecer nos dias 16 e 30 deste mês, de 13 às 17 horas. O Amazonas diagnosticou mais 1.461 casos de Covid-19 nesta quarta-feira, sendo 15 casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o 3º e o 6º dia de sintomas da doença, e 1.446 por testes rápidos, com data de sintomas entre 8 e 60 dias, totalizando 72.284 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O número de mortos é de 2.843. O Tribunal de Contas do Amazonas aprovou ontem a convocação do secretário da Secretaria de Estado da Fazenda, Alex Deuquilho, e do diretor-presidente da Companhia de Gás do Amazonas, René Levi, em data a ser estipulada pelo Pleno do TCE, para esclarecer dados sobre a distribuição do gás no Amazonas. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas da Secretaria de Estado da Juventude e Esporte da ZECEGEL no ano de 2016, de responsabilidade de Fabrício Silva Lima. O ex-secretário foi multado a devolver aos cofres públicos em 2,6 milhões entre multa e alcances por irregularidades identificadas pelos órgãos técnicos do TCE. As empresas Eric dos Santos Amorim, EPP e CS Construção, Conservação e Serviço Limitada, contratadas pela CEGEL, foram condenadas por unanimidade a devolver valores solidariamente ao gestor. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números do novo coronavírus em Manacapuru. De acordo com o último boletim informativo expedido pela Vigilância Epidemiológica do município, Manacapuru apresentou nesta quarta-feira, 1º de julho, 2.999 pessoas recuperadas de Covid-19, sendo 723 por alta médica e 2.276 fora do período de transmissão. Ainda de acordo com o boletim, são 3.140 casos confirmados, com 16 casos ativos. Durante a pandemia foram 125 óbitos, com 29 destes ocorrendo em Manaus, e não há registro de óbito sob investigação. 275 pessoas ainda aguardam resultados. 6 pacientes estão internados e 4.294 casos descartados. Apesar da vigilância apresentar uma baixa considerável nos casos aqui em Manacapuru, especialistas em saúde continuam recomendando o uso de máscaras ao sair de casa, o álcool em gel e a lavagem das mãos com sabão, além de evitar aglomeração, mantendo sempre o distanciamento.
E a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social do município ACEMAS, informa as famílias que foram beneficiadas com o auxílio emergencial estadual Apoio Cidadão, que ainda não compareceram para receber o seu cartão, deverão comparecer à sede da Secretaria até o dia 14 de julho de 2020, última data para entrega, no horário de 8 às 16 horas. A Secretaria está localizada na Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a Rua Coronel Madeira, no centro da cidade. A relação com os nomes dos beneficiados está na página da SEMAS Manacapuru no Facebook ou ainda no mural da Secretaria. O secretário Rosinaldo Cavalcante Moura exige o uso da máscara e pede encarecidamente aos beneficiários que tenham em mãos os seguintes documentos: RG, CPF e o número do NIS. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Neste 2 de julho, o Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas comemora o Dia Nacional do Bombeiro Militar. Diferentemente dos anos anteriores, marcados por solenidades militares para celebrar a importância da profissão, este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, não haverá nenhum evento. Entretanto, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel BM Danísio Valente, ressalta que a data é de reflexão e incentivo ao trabalho desenvolvido pelos guerreiros do fogo. Com vistas a garantir o direito de uso dos terrenos do Distrito Industrial de Manaus para a implantação de projetos que promovam o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país, a Superintendência da Zona Franca de Manaus realizou ontem a reintegração de posse de um lote de terras pertencente à autarquia na estrada do Puraquequara. A operação foi promovida em parceria entre a SUFRAMA, a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental. Durante a ação foram identificadas 50 pessoas que cometeram crimes ambientais, como desmatamento ilegal e queimadas, bem como promoveram a invasão de terras públicas. Além da identificação, alguns envolvidos foram encaminhados pelas autoridades presentes para a coleta de mais informações sobre as ações ilegais. Essa foi a primeira de uma série de operações que ocorrerão nas áreas administradas pela SUFRAMA, tanto no Distrito Industrial quanto no Distrito Agropecuário, visando a coibir práticas ilegais. É tomado o contato Valdino Castro em Urucará. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação, SEMEC Urucará, retornou às atividades escolares neste dia 1º de julho. Como forma de preservar a vida dos alunos e professores, a SEMEC criou um plano específico para este período de pandemia. As atividades serão desenvolvidas de forma remota, ou seja, à distância. Serão realizadas em casa, onde os próprios alunos consigam desenvolver as atividades com incentivo dos pais e professores. Todas as escolas da rede municipal estarão abertas neste período para os professores e equipe pedagógica desenvolverem um cronograma para o atendimento dos pais, tomando os devidos cuidados, como principalmente fazendo uso de máscaras e álcool em gel. A equipe docente estará utilizando várias estratégias, como trabalhos impressos e outras ferramentas tecnológicas, como vídeos e WhatsApp. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Seguindo o plano de reabertura gradual do governo do Amazonas, o decreto 42.330, que autoriza o retorno das atividades presenciais por ciclo, as instituições de ensino privado já estão em contagem regressiva para receber os alunos a partir desta segunda-feira. Ainda esta semana, o governo irá publicar um novo decreto com recomendações para funcionamento. Enquanto isso, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, SINEP-AM, busca orientar as associadas com as medidas da resolução número 057 do Conselho Estadual de Educação. Segundo a presidente do SINEP, Elaine Saldanha, a entidade tem buscado participar ativamente de todas as discussões sobre o setor educacional e a Covid-19, além de orientar as instituições de ensino sobre o cenário. O Ministério Público do Estado do Amazonas anunciou a ex-secretária de Estado de Infraestrutura da CINFRA, Valdívia Ferreira Alencar, por corrupção ativa. Valdívia é acusada de oferecer propina a um servidor da CINFRA para a emissão de laudos falsos. Com a negativa do fiscal, a ex-secretária contratou uma empresa por 133 milhões de reais para fazer o trabalho antes feito pelo laboratório, que tinha então plena capacidade técnica. Se condenada com as agravantes, a ex-secretária pode cumprir mais de 12 anos de detenção.
O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra o ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, René Coimbra, por ato de improbidade administrativa. O ex-prefeito é acusado de desviar recursos públicos repassados pelo Ministério da Saúde, que totalizam mais de R$200 mil em prejuízo aos cofres públicos. Os recursos repassados pelo Ministério da Saúde à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira eram destinados à construção de centro de atenção integral à saúde no âmbito do programa de requalificação de unidades básicas de saúde Requalifica UBS, cujo valor original totalizava R$773 mil. O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral confirmou por unanimidade liminar com efeito suspensivo do ministro relator Luiz Felipe Salomão e manteve no cargo de prefeito e vice de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça do Partido Progressista e Mário Abraão do PDT, respectivamente. O julgamento aconteceu na tarde de ontem em sessão virtual extraordinária. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL e membro da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, protocolou na manhã desta quarta-feira indicação ao governo do estado solicitando a criação de uma maternidade no município de Itacoatiara, que é uma antiga reivindicação e que com a pandemia a situação das parturientes do município tem sido muito difícil, sendo atendidas no único hospital da cidade. Essa situação as deixa ainda mais vulneráveis ao contágio do novo coronavírus, pois o Hospital José Mendes está atendendo a vários casos de Covid-19. Maciel destacou ainda a importância da criação de uma maternidade em Itacoatiara, por ser um município que atende parturientes dos municípios de Silves, Itapiranga, Urucará, São Sebastião do Atumã, Boa Vista do Ramos e Urucurituba, bem como as vilas de Lindóia, Engenho, Novo Remanso, região do Rio Arari, Rio Urubu e distrito de Itapeaçu, Vila Augusto Montenegro, entre outros. Apesar da crise provocada pelo novo coronavírus, o Amazonas arrecadou nos primeiros 6 meses do ano R$9.486.615.615,68, o que representa um aumento de 8,02% em comparação ao mesmo período de 2019, em que foi arrecadado R$8.788.354.748,99. Os dados foram divulgados pelo deputado Serafim Corrêa do PSB na sessão online da Assembleia Legislativa de ontem, que comemorou o aumento dos números, mas vê com preocupação a forma como os recursos são gastos pelo governo do estado. A Prefeitura de Manaus estendeu até o dia 31 de julho 4 decretos de caráter econômico e de distanciamento social para manter as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19. Foram renovados os decretos de proibição de corte do abastecimento de água por inadimplência, a suspensão de licenças e autorizações para a realização de eventos públicos e a manutenção do regime de teletrabalho para os servidores municipais. O prefeito Arthur Vigílio Neto também assegurou por mais 3 meses as negociações e parcelamentos dos débitos de tributos de contribuintes via internet. A proibição da suspensão de fornecimento dos serviços de abastecimento de água em função da inadimplência do consumidor já está decretada desde o início da pandemia e agora ganha mais 30 dias. Em nota, a prefeitura diz que vai fiscalizar a aplicação da medida por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN. 6h13. A secretária de Comunicação do Governo do Estado, jornalista Daniela Sayag, em entrevista coletiva na tarde de ontem no Centro Integrado de Comando e Controle, negou que o marido dela, empresário Luiz Avelino Júnior, seja sócio da empresa envolvida em esquema de superfaturamento na compra de respiradores para atendimento em hospitais durante a pandemia no Amazonas. Ela disse ainda que está disposta a falar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, a CPI da Assembleia Legislativa do Estado, que investiga supostos casos de corrupção no Estado. Durante o encontro com os jornalistas, Daniela afirmou que o marido Luiz Avelino Júnior não é sócio da empresa Sonar Equipamentos, envolvida na venda de respiradores para o governo. A denúncia foi feita pelo presidente da CPI, deputado Péricles Nascimento, do PSL, divulgado em portais locais. 29 projetos industriais e de serviços, sendo 10 de implantação e 19 de atualização, diversificação ou ampliação, serão analisados na pauta da reunião número 292
do Conselho de Administração da Suframa, que ocorrerá nesta quinta-feira a partir das 10:30 da manhã, hora de Brasília. Os projetos somam investimentos totais de 112 milhões de dólares e estimam a geração de 1.148 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus nos 3 primeiros anos de operação. Em virtude das medidas de prevenção adotadas para o enfrentamento à pandemia ocasionada pela Covid-19, o evento será realizado por meio de videoconferência e poderá ser acompanhado em tempo real no canal oficial da Suframa no YouTube. A reunião de número 292 do CAIS, o terceiro encontro do Conselho em 2020 e o primeiro com a presença do novo superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, será presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contará com a participação de conselheiros, representantes de diversos ministérios, entidades de classe e parlamentares. Polícia. Os acontecimentos da noite, da madrugada e as mais recentes informações de agora, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas, muitas apreensões de drogas ocorrendo na cidade aí durante a noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez os policiais da Rocan apreenderam drogas e também armas durante a noite passada. O comandante-geral da Rocan, o comandante Werner, me passou as informações na madrugada, Paulo Guerra, e a situação foi de muita gente presa durante toda a noite e madrugada. O homem de 38 anos foi preso suspeito de agredir os próprios pais na casa onde eles moravam. Isso aconteceu na rua Sérgio Pimentel, lá no bairro Novo Israel. Informações dão conta de que o homem que não teve o nome divulgado, esse desgraçado, eu sei o nome dele, ele agrediu o pai, um senhor de 65 anos. A irmã revoltada foi até a central de flagrantes e denunciou o desgraçado. A mãe também sofria com agressões por parte desse filho ingrato, desse filho endiabrado. A polícia foi acionada e o suspeito, apesar de mostrar resistência, foi detido e deve responder pelo crime de violência doméstica. Tomara que ele passe os seus últimos dias na cadeia. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais da 4ª SICOM em patrulhamento permanente na área do bairro Grande Vitória, Nova Vitória, área da Zona Leste da cidade. Um homem que não teve identidade revelada foi preso à noite de ontem, suspeito de ter roubado uma moto de um entregador de lanche lá no bairro do Manoa. Policiais foram informados que a vítima estava realizando entrega quando foi abordada por 2 criminosos que estavam a pé. Um deles teria ameaçado de morte a vítima com a escopeta. O homem entregou a moto, entregou tudo que tinha para o bandido. E logo depois a polícia militar conseguiu prender o bandido e apreender a arma. Parabéns aí aos policiais, mais uma vez, policiais da zona norte da cidade fazendo um grande trabalho. Recuperou a moto e o desgraçado do bandido também. Aí ainda apreendeu a arma, mas escopeta velha. Se não matar do tiro, mata do tétano. Pensa numa arma velha, e esse bandido desgraçado estava atuando na área da zona norte de Manaus. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar nas ruas, lá no Lago do Limão, como estavam pedindo policiamento, chega a informação que viaturas estão agora entrando permanentemente, sempre lá na comunidade Lago do Limão. A comunidade agradece as viaturas que estão descendo ali o ramal para fazer o policiamento. Pronto Socorro Portão Araújo, este localizado no coração
Atenção da zona leste da cidade. Um homem atropelado. Dava entrada, era por volta de 19h20. Era a noite de ontem. Ele foi atropelado por uma moto e dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Rapidamente ele foi atendido pelos anjos da vida do Platão Araújo, os médicos, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros atenderam a vítima rapidamente, que após passar pelos cuidados dos anjos da vida, já se recuperou e não é dessa vez que vai partir desta para pior. Motoristas e passageiros do ônibus da linha 227, com o rádio ligado na difusora nesse momento. Estou me sentindo aí dentro do ônibus com vocês. Obrigado pela audiência, motoristas e passageiros do ônibus da linha 227. Sistema de som dentro do ônibus ligado no Jornal da Manhã. Bom dia, pessoal. Bom trabalho. É agora as notícias do gigante da zona leste da cidade. No gigante, no pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, ele apanhou a mando da própria esposa. A esposa contratou os galerosos da área do bairro do São José para dar uma pisa em seu próprio amado, para dar uma pisa em seu amor, em seu marido. As informações dão conta de que ela teve um ato de má educação e mexeu no celular do marido. Atenção, esposas! É falta de educação pegar no aparelho celular de seu esposo. Ela foi mexer e viu o que não queria ver. Ele trocava mensagens com uma jovem, com uma moça bem mais nova do que ela. Ela, revoltada, contratou 2 jagunços, 2 galerosos para dar-lhe uma pisa em seu amor. Ele pegou uma pisa e logo depois, quando ficou quebrado, deu entrada no pronto-socorro. Ela mesma confessou que contratou, deu 50 contos por cada galeroso, dar-lhe uma pisa no marido dela. E depois os dois conversaram daqui, conversaram de lá, ela vendo que o negócio tá feio, o negócio tá russo, ele trabalha, né, e tal, tem um dinheirinho, e ela resolveu perdoá-lo. Ele foi apenas vítima de uma intrusa do amor. Pronto, socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros lá no bairro de Cachoeirinha. As informações dão conta de que esse homem tinha uma rixa antiga com o homem que o agrediu. Ele, conhecido como Sérgio Silva, deu entrada e com alguns hematomas pelo corpo, supercílio quebrado, boca sangrando, um dente mole, nariz meio troncho, pegou uma pisa muito bem dada e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, mais um maconheiro morre na cidade. Ele morreu de overdose, ele cheirou, ele fumou, ele se esfregou, ele comeu, ele injetou, ele se acabava na maldita, fazia fumaça em toda a área da zona oeste da cidade, até que em um determinado momento ele passou mal e não resistiu às drogas e morreu. Morreu vítima de overdose. Aí quem diga assim, a droga não tem volta, só se não tiver vergonha na cara. Se você quiser, sai nesse mundo de droga, dá para sair. Procura o pastor Sérgio de Assis, lá na Igreja Universal do bairro Grande Vitória, que ele tira esse espírito da droga do teu couro. Não tem saída se tu não quiser. Maconheiro, procura pastor Sérgio de Assis, que ele dá um jeito na tua vida. É agora
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Estamos dando continuidade ao nosso noticiário do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, atenção, um crime que vai deixar os moradores, já está deixando os moradores da Zona Sul em polvorosa nesse momento. Foi assim, um neto de 32 anos de idade, doente, com problemas mentais, ele desenterrou a avó lá no cemitério de São Francisco. Foi por volta de 4 horas da madrugada de hoje. Esse rapaz sentiu saudade de sua vovó. Ele tem 32 anos de idade, com problemas mentais, saiu de casa, entrou no cemitério e desenterrou o corpo da avó. O corpo já em avançado estado de decomposição. Ele colocou o corpo no ombro e saiu do cemitério São Francisco, andou com o corpo no ombro, andou com o corpo nas costas até a Ponte da Maués. Lá ele abraçou a avó e começou a dançar. Foi no momento em que chegou a viatura da Polícia Militar, chegou na hora rapidamente a viatura 6022, onde estava o sargento André Costa e o cabo Jeová, e detiveram o homem, conversaram com ele e o detiveram rapidamente. O corpo ainda encontra-se nesse local, o corpo da dona Maria Januária da Silva. Ela morreu já tem 2 anos e ontem, aliás, na madrugada de hoje, o neto dela, o André Augusto Nascimento da Silva, de 32 anos, desenterrou o corpo. O caso está sendo desenrolado nesse momento. O rapaz, o André Augusto, está sendo apresentado no primeiro DIP, corpo ainda no local. Instituto Médico Legal está fazendo deslocamento nesse momento para fazer, né, a remoção do corpo. Conversava agora há pouco com o comandante do CPA Sul, Coronel Navarro, que nos passava detalhes dessa ocorrência macabra ocorrida no bairro Morro da Liberdade. Paulo Guerra, muitos moradores ainda no local, muita gente passando para ver. O comentário não é outro nesse momento em toda a zona sul da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes do esporte, os números das loterias. Vamos começar com a Mega Sena, concurso 2.275, que acumulou a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 27 milhões. Dezenas sorteadas 02, 04, 25, 36, 50 e 53. A quina saiu para 51 apostadores, cada um vai receber R$43.339,89. A quadra teve 3.212 ganhadores com premiação de R$983,06. A quina no concurso 5.302 também acumulou. A quadra saiu para 60 apostas, cada uma vai receber R$7.401,85. E os números sorteados da quina foram estes: 21, 24, 30, 52 e 53, 21, 24, 30 52 e 53. A Loto Fácil no concurso 1987 saiu para 3 apostadores de Sorocaba, São Paulo, Sumaré também em São Paulo, e aposta feita através do canal eletrônico. Com 14 acertos, foram 392 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.107,89. Para os 15 acertos, o prêmio para cada um é de R$895.149,47. Os números do concurso 1987 da Loto Fácil foram estes: 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 21 e 22. 6 horas 33 minutos em Manaus.
O Botafogo se classificou para as semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, ao empatar 100 gols com a Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Glorioso terminou o Grupo A com 8 pontos em segundo lugar, atrás apenas do Flamengo, outro classificado. O Flamengo venceu por 2-0 Boa Vista nesta quarta-feira no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros garantiram a primeira colocação geral do campeonato e pode conquistar o título estadual por antecipação se levar o segundo turno. Últimas notícias. O dólar caiu para o menor valor em 8 dias e a Bolsa de Valores fechou no nível mais alto desde 19 de junho. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a R$5,31. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou esta quarta-feira aos 96.203 pontos, com alta de 1,21%. As bolsas da Ásia e Pacífico fecharam em alta generalizada nesta quinta-feira, impulsionadas por expectativas em relação a uma possível vacina contra o coronavírus. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto, subiu 2,13% hoje. O Hang Seng voltou de um feriado em Hong Kong com alta de 2,85%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve modesto ganho de 0,11% em Tóquio nesta quinta-feira. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul e o Standard & Poor's SX200 avançou 1,66% em Sydney. A Caixa Econômica Federal acredita hoje o auxílio emergencial a mais 6,8 milhões de beneficiários, todos fora do programa Bolsa Família. Neste grupo estão nascidos em julho e agosto. Esta quinta também é o último dia para se cadastrar no programa. E termina nesta quinta-feira o prazo para que os trabalhadores autônomos e famílias de baixa renda realizem o cadastro através dos Correios para receber o auxílio emergencial de R$600. Saem hoje os dados de maio da produção industrial. Em abril, o tombo foi enorme. A produção industrial brasileira desabou 18,8%, o nível mais baixo já registrado no país, afetado pela pandemia e medida de isolamento social. E atenção. A Petrobras anunciou reajuste médio de 6% para diesel vendido em suas refinarias a partir desta quinta-feira, enquanto a gasolina terá elevação de 3%, informou a companhia nesta quarta-feira por meio de sua assessoria de imprensa. O movimento é a terceira alta consecutiva no preço do diesel, o combustível mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de maio e 8% em meados de junho. Para a gasolina é o 7º aumento seguido em tendência visto desde o início de maio. A Agência Nacional de Aviação Civil aprova edital de leilão de 22 aeroportos. O edital será encaminhado para avaliação do Tribunal de Contas da União. Depois da análise do TCU, passará por nova votação na ANAC. Leilão está previsto para o primeiro trimestre de 2021. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus está na lista da privatização. O Brasil teve 1.057 mortes registradas por conta do novo coronavírus em 24 horas. Com isso, são 60.713 óbitos pela Covid-19 no país, no total. São 1.453.369 casos confirmados. As vítimas do novo coronavírus foram homenageadas na noite de ontem em uma projeção especial de luz no Cristo Redentor. O monumento no Alto do Corcovado, na zona sul do Rio de Janeiro, foi coberto com os nomes de mortos da pandemia do país, mais de 60 mil. Foram lembrados também os profissionais de saúde e a todas as famílias brasileiras enlutadas pela pandemia. A homenagem teve uma missa com o tema Para Cada Vida. A celebração foi promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Caritas Brasileira, com apoio do verificado Iniciativa das Nações Unidas para Combate à Desinformação. 6h41 em Manaus. Jair Bolsonaro participa da 56ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Em razão da pandemia, pela primeira vez, o encontro dos líderes do bloco sul-americano será realizado por videoconferência. Formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o Mercosul tem no momento a presidência do Paraguai. Nesta quinta, o presidente Mário Abdo Benítez passará o comando rotativo do bloco ao colega uruguaio Luiz Lacalle Pou. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 30 dias o inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar a suposta interferência política na corporação e o crime de denunciação caluniosa
por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na decisão, o ministro aceitou o pedido de prorrogação feito pela Polícia Federal e informou que o prazo é necessário para a realização de diligências investigatórias pendentes e outras que sejam eventualmente necessárias. Uma operação que apura irregularidades na compra de testes de Covid-19 pelo governo do Distrito Federal foi deflagrada no início da manhã desta quinta-feira em 7 estados: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Espírito Santo, além do Distrito Federal. As investigações apontam superfaturamento nas compras e baixa qualidade dos testes que podem dar falso negativo. O prejuízo aos cofres públicos com as compras superfaturadas é estimado em cerca de 30 milhões de reais. São investigados crimes como fraude à licitação, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e cartel. Os dados preliminares sobre os focos de incêndio do início do período da seca na Amazônia, que vai de maio a setembro, associados à alta do desmatamento do ano passado, indicam que aos pesquisadores que a região deverá sofrer com queimadas em grande quantidade em 2020, igual ou até mais que no ano passado. Os especialistas ainda não cravam o que vai ocorrer, pois as queimadas costumam começar para valer em julho, mas os sinais são preocupantes. Nesta quarta-feira, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontou que junho foi o ano com o maior número de queimadas desde 2007, com 4.596 focos de incêndio. Por 10-1, o STF rejeitou proposta do ministro Marco Aurélio Melo para que apenas o plenário julgue ações dos poderes executivo e legislativo. Portanto, continua valendo que os ministros decidam monocraticamente. Melo apresentou a ideia após o colega Alexandre de Moraes decidir barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. O Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda à Constituição que altera as datas do calendário eleitoral deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. O calendário inicial definido pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado prevê o primeiro turno em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro. A PEC aprovada pelo Congresso adiou o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. 6:44 em Manaus. O que é notícia no mundo neste início de manhã? Havana, o último reduto do coronavírus em Cuba, gradualmente retomará suas atividades a partir desta sexta-feira, embora ainda sem turistas estrangeiros, juntando-se ao restante do território que já iniciou uma gradual flexibilização das medidas de combate à Covid-19 após mais de 100 dias de confinamento. O ministro da Saúde da Nova Zelândia, David Clark, que saiu do confinamento para ir à praia com a família e criticou uma autoridade conceituada do país, entregou o cargo nesta quinta-feira. O futuro de Clark do governo do arquipélago já foi questionado em abril, quando ele admitiu ter violado as regras de confinamento para ir à praia com sua família. Um passeio idiota, da qual se arrependia. Após mais de 3 meses de negociações, o Conselho de Segurança da ONU finalmente se uniu nesta quarta-feira para aprovar uma resolução promovida pelo secretário-geral da organização, Antônio Guterres, de uma trégua global durante a pandemia. As divergências entre Estados Unidos e China, cuja relação piorou devido à pandemia da Covid-19, impossibilitavam até então a aprovação do texto, que finalmente avançou graças a uma nova versão do compromisso. A resolução aprovada por unanimidade pede o fim geral e imediato das hostilidades em todos os conflitos que estão na agenda do Conselho de Segurança e pede para que as partes promovam uma trégua humanitária de pelo menos 90 dias. Difusora